Já temos orado, mas eu quero começar ainda esse culto lendo a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, um texto que me chama muita atenção, que é o texto que fala do vale dos ossos secos. É um texto bastante conhecido de muitos irmãos. Eu vou estar lendo assim, a palavra do Senhor. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos fomos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Irmãos, uma grande restauração aconteceu aqui nesse texto como algo profético da parte de Deus. O Senhor pegou o profeta, olhando alguns estudiosos que falam sobre esse momento, diz que o Senhor pegou o profeta pelos cabelos, e o Espírito levou a um vale de ossos secos. Imagina você diante de um vale cheio de ossos sequíssimos. E aí o Senhor colocou o profeta diante daqueles ossos e disse: filho do homem, esses ossos que estão aqui viverão? Poderão eles viver? E o profeta não sabia. O profeta simplesmente falou: Senhor, o Senhor sabe, eu não sei, o Senhor sabe. E aí o Senhor disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, profetiza e diz a estes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E à medida que o profeta foi profetizando a palavra do Senhor, aconteceu algo sobrenatural. Carnes começaram a nascer em cima dos ossos. Eu nunca vi, né? Carne nascer em cima de osso seco. E aí começou a acontecer aquilo. Carnes, nervos começaram a nascer nos ossos. Os ossos foram se juntando osso com seu osso. E aí de repente vieram as peles. E aquilo que era osso seco já não era mais osso seco. Eram pessoas com corpos perfeitamente formados, mas não havia vida. Então o Senhor disse ao profeta: profetiza ao Espírito que vem dos quatro ventos, e entrem nesses ossos, e entrem nesses corpos, para que eles vivam. E assim o profeta profetizou, e assim veio o Espírito, entrou neles, e eles se puseram em pé um grande exército em extremo. E o Senhor disse: esses ossos representam a minha casa, a casa de Israel, representam o meu povo. Irmãos, processo de restauração é algo maravilhoso e tremendo. E em todo o processo de restauração
espiritual, existe um agente, e o agente da restauração é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que olha dos céus para a terra e contempla tudo aquilo que precisa ser restaurado, com interesse de restaurar, com interesse de trazer de volta o vigor, com interesse de trazer de volta a condição perdida, que antigamente se tinha para aquilo que está no chão, para aquilo que está seco. E quando nós pensamos que os ossos representam vidas humanas, pessoas, e trazendo esse texto para a nossa vida, talvez hoje, na sua vida, algo esteja seco. Talvez secou o seu fervor espiritual, talvez secou o seu ânimo, talvez secou a sua fé, talvez secou o seu interesse por muitas coisas relacionadas ao reino de Deus, à casa de Deus, relacionadas ao propósito de Deus na sua vida. Talvez secou a sua alegria na sua casa, talvez secou a sua felicidade no seu casamento, talvez no relacionamento familiar com seus filhos, talvez secou a sua fé. Mas eu quero dizer para você nesta noite, de forma profética, há um Deus que olha para você do céu e diz: eu estou aqui para restaurar tudo que secou. Eu estou aqui para restaurar aquilo que secou na sua vida. Deus, Ele olha para o que está seco, mas Ele não olha apenas como alguém que está contemplando, passivo, sem interesse de se envolver. Ele olha com interesse de restaurar. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que tem secado na sua vida, mas eu sei que existe um Deus sobre a tua vida que está contemplando a sua vida hoje, que olha para você com interesse de fazer com que aquilo que secou volte ao estado normal, aquilo que secou volte a ser restaurado na sua vida. Está aqui para dizer que aonde Ele opera, a sequidão não vai ficar, porque Ele é poderoso para tirar toda a sequidão da nossa vida. Eu não sei o que está seco na sua vida, irmão, mas eu sei de uma coisa: Deus está interessado em fazer mudanças. Deus está interessado em operar. Ele não olha para um vale de ossos secos e deixa ali aquele vale como ele está. Ele olha com interesse de fazer algo por aquele vale, porque no processo de restauração não existe só o agente da restauração, existe o alvo da restauração, e o alvo da restauração é a sua vida, é a minha vida, é o povo de Deus diante das suas lutas. O povo de Deus é o alvo da restauração. Aquele povo estava seco, aquele povo estava como um vale de ossos secos. Por quê? Porque se afastou de Deus. Irmãos, sabe como é que nós trazemos sequidão sobre a nossa vida? Se afastando de Deus, se afastando dos caminhos de Deus, se afastando da vontade de Deus, dizendo não para o Senhor e sim para o mundo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel naquela época. Diz a palavra de Deus que o profeta Ezequiel, ele profetizou na época do cativeiro babilônico, de 592 a 570 a.C., um período em que o povo de Deus estava exilado, estava no cativeiro. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus, porque o povo começou, irmãos, a dar as costas para o Senhor, porque o povo começou a negligenciar a vontade do Senhor, porque o povo começou a se afastar dos caminhos do Senhor, porque o povo começou a se envolver com os pecados dos outros povos. O que aconteceu? O povo trouxe sequidão sobre a sua vida, o povo trouxe perda, o povo perdeu seus bens, o povo perdeu, irmãos, a sua vida financeira, o povo perdeu, irmãos, a sua liberdade, mas pior que isso, o povo perdeu a sua identidade espiritual. Não era mais aquele povo de Deus, não era mais aquele povo guerreiro que lutava ao lado do Senhor, mas o Senhor olhou para aquele povo e falou: vocês desistiram de mim, mas eu não desisti de vocês. Eu ainda sou Deus de vocês, eu ainda tenho interesse na vida de vocês. Vocês são o alvo da minha restauração. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, nessa noite, você é o alvo de tudo aquilo que Deus quer fazer nessa noite, em favor de vidas que o buscam. Talvez hoje você chegou aqui com dificuldade, talvez hoje você veio aqui até triste de alguma maneira, mas eu quero dizer para você, você é o alvo da ação de Deus aqui nessa noite. A sua vida Deus contempla, a sua vida Deus escolheu para trabalhar nela. Então o alvo da restauração é o Senhor, é o Senhor. Ele é o agente da restauração. As nossas vidas são o alvo da restauração, mas o Senhor também tem um instrumento da restauração, que são aqueles que estão em pé,
que são aqueles que caminham com Deus, que são aqueles que ouvem a voz de Deus, que são aqueles que pagam o preço de fazer a vontade de Deus. A esse o Senhor chama e diz: esteja comigo, meu servo, porque eu não vou trabalhar sozinho. Eu sou Deus que posso fazer sozinho, mas eu quero fazer com você. Eu quero fazer com a sua ajuda, eu quero fazer em parceria, eu quero fazer cooperativamente. Nesse momento, Ezequiel entra em cena. Também existem os Ezequiéis, que são aqueles que, apesar das lutas, estão em pé. Apesar dos problemas, estão firmes com o Senhor. Apesar dos cativeiros, continuam na posição, servindo a Deus, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus e deixando Deus usar a sua vida para restaurar outras pessoas. Então nessa noite, tem Ezequiel aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Se você é um Ezequiel de Deus aqui nessa noite, eu quero dizer para você: Deus vai te levar diante de pessoas caídas, para que através da sua vida elas sejam levantadas. Vou repetir: Deus vai te levar diante de pessoas que estão no chão, para que através da sua vida essas pessoas sejam colocadas em pé de novo. Se você é um Ezequiel de Deus, não vai faltar a palavra de Deus na sua boca. Quando o Senhor disser: fala a minha palavra, a palavra dele vai fluir da sua boca, e será palavra de poder, e aonde essa palavra entrar, ela vai começar a fazer um reboliço na vida daqueles que a ouvirem, um reboliço de transformação, um reboliço de mudança, um reboliço de cura, um reboliço de restauração de vida, porque é isso que Deus quer para nós. Ele quer fazer de nós restauradores. Você que está aqui, você é um restaurador de Deus. Deus quer te usar nesse tempo. Coloque-se na presença dele. Ezequiel representa aquele que andou com Deus, que serviu a Deus, que deixou para trás as suas coisas pessoais para cuidar de pessoas que precisavam ser assistidas pelo Senhor. Muitas vezes é isso que Deus espera de nós, irmãos, que tenhamos a coragem de deixar as coisas nossas de lado para cuidar das coisas de Deus, para cuidar daquilo que é de Deus, para cuidar de tudo aquilo que representa a obra de Deus nas nossas vidas. Deus está interessado em restaurar, mas Deus está interessado também em usar pessoas para fazer restauração. Talvez na sua casa, presta atenção no que eu vou dizer, talvez na sua casa existe um vale de ossos secos. Talvez dentro da sua casa, você chega lá, você encontra pessoas que estão ressequidas espiritualmente, estão como ossos secos espirituais, porque não oram, porque não leem a Bíblia, porque não têm intimidade com Deus, porque não estão vivendo para a glória de Deus, porque não estão fazendo a vontade de Deus. A vida ressequida representa a vida distante de Deus, representa a vida que perdeu a vida espiritual. Aqueles ossos secos representavam vidas que estavam biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. E tem muita gente assim hoje, irmãos, gente que tem sangue na veia, o sangue está correndo, o corpo está movimentando, mas espiritualmente está seco por dentro, está seco, seco na sua fé, seco na sua espiritualidade. E talvez na sua casa tem gente vivendo assim. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai te levantar como Ezequiel, para chegar lá com a palavra, para chegar lá com a unção, para chegar lá com o poder do Espírito Santo, porque não foi só a palavra, foi também o poder do Espírito Santo. Chegou uma hora que o Senhor disse: Ezequiel, não é só a palavra, ore e peça para o Espírito Santo vir, ore e peça para o Espírito Santo agir, porque é o Espírito e a palavra e o Espírito trabalhando junto para restaurar vidas que estão secas. E você que está aqui nessa noite tem essa missão. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui, porque Deus te chamou aqui, porque Deus determinou no coração dele que era você para estar aqui nessa noite. Então nessa noite, coloque para si a responsabilidade. Se precisa haver um Ezequiel na minha casa, serei eu. Eu levarei a palavra, eu orarei pela minha família, eu colocarei esse povo diante do Senhor e eu vou ver o reboliço acontecer. Fala para o seu irmão aí: vai ter reboliço na tua casa. Fala com fé, irmão, vai ter reboliço na tua casa. Reboliço de poder,
rebuliço de transformação, de mudança, de vitória de Deus, da derrota do inimigo, mas de vitória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O agente da restauração é o Senhor, o alvo da restauração é a vida do povo de Deus, o instrumento da restauração são os servos de Deus, os vocacionados de Deus, os chamados de Deus, os profetas, os mestres, os pastores, os professores, os evangelistas, aqueles que estão em pé, que o Senhor levantou para usar nesse tempo, e você é uma dessas pessoas. Todos nós temos um chamado, amém, irmãos? Vitor tem um chamado, irmã Cecília tem um chamado, Jorge também tem, Diva, Ana, Tião, Marlene, Davi, Ani, todos temos um chamado de Deus, e quando a gente aceita esse chamado, a gente se torna canal de bênção, a gente se torna canal da restauração de Deus na terra. Deus, Ele quer restaurar vidas, mas o processo da restauração também tem os instrumentos da restauração, que é a palavra e o Espírito Santo. O agente é Deus, o alvo é o povo, o instrumento é o ser humano que Deus usa, mas as ferramentas são a palavra e o Espírito Santo. Essas ferramentas que se fazem presentes na nossa vida, você precisa carregar a palavra com você, você precisa carregar o Espírito Santo com você. Aonde você for, tem que ter Espírito Santo na sua vida, amém? Aonde você for, tem que ter palavra de Deus na sua vida. Aonde você for, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus vai estar com você, a palavra de Deus vai estar com você, se você os carregar no seu coração. O instrumento é você, mas as ferramentas é a palavra e o Espírito Santo na sua vida. Você tem que ter palavra, você tem que ter Espírito de Deus, porque você e eu, sem palavra e sem o Espírito, nada podemos fazer, irmãos. Eu e você sem palavra de Deus, sem Espírito de Deus, nada nós podemos fazer. Mas eu e você, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, irmãos, ninguém nos segura, ninguém pode nos impedir, porque, irmãos, o que precisa acontecer, vai acontecer. E o resultado da restauração, que é a parte final dessa pequena mensagem de início, é que a vida vai triunfar sobre a morte. Vai ter vida aonde havia morte. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida aonde a morte estava reinando. Então, nesse momento, eu quero que você se coloque em pé. Alabasuri de copas, Charamandere vasuri mikanta aramanai. O Senhor é Deus contigo, o Senhor é Deus na nossa vida. E nessa noite nós vamos falar de restauração, nessa noite nós vamos falar de cura, nós vamos falar daquilo que Deus tem para as nossas vidas na sua palavra. Então eu quero que você feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós começamos a falar da tua restauração neste lugar. Quantas vidas precisam ser restauradas hoje? Quantas vidas precisam de uma restauração no seu ânimo? Quantas vidas precisam de uma restauração na sua fé? Quantas vidas precisam de uma restauração física, emocional, espiritual? Quantas vidas, Pai, estão como ossos secos? Mas a tua palavra diz que até ossos secos podem ter vida de novo, aleluia. Até ossos secos, Senhor, podem se levantar novamente. Andai a sol, alamá, suíde, rassúdia, charamandere, vassuri, micanta, aramanai. Deus de glória, até ossos secos podem ter vida. Ó Deus, por isso nessa noite eu me levanto em oração com esta igreja para repreender toda a sequidão espiritual que tem vindo sobre muitas pessoas nesses dias, sobre muitas pessoas talvez dentro desta igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai renovando nessas pessoas aqui, Senhor, a alegria. Ó Deus, o Espírito vai renovando novamente, ó Pai, o fervor espiritual, vai renovando novamente o ânimo. Ó Deus, que ouva, sub, andará manaias, vai renovando, meu Pai, a fé.
vai renovando o amor, meu Pai, ó Deus, em cada coração, Senhor, ó Deus, mostra a tua glória, revela, Pai, a tua face, ó Deus, age poderosamente no meio da tua igreja, ó Deus, porque grande é o Senhor, ó Deus, no meio do teu povo. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, nós colocamos diante do Senhor esta igreja e pedimos o trabalhar do teu Espírito em nossos corações. Deus, quebra toda a sequidão do inimigo na vida do teu povo e dá vitória à tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Com alegria